Primeiro eu quero pedir desculpa pela minha demora, mas eu tive uns probleminhas com a questão de celular, deu defeito, queimou, então eu fiquei sem contato mais de um mês aí, de um modo geral, com todo mundo. Nós vimos, né, na aula anterior a parte de morfemas, dando uma revisada aí para vocês, né, dentro da estrutura das palavras. Então a gente viu os radicais, que é a palavra, a parte fixa da palavra, e os afixos, que a gente vai acrescentando a esse radical para daí construir novas palavras. Dentro desses processos da estrutura da palavra, nós temos os processos de formação de novas palavras. Esse processo, né, a gente tem a derivação, que é um deles, que é o que a gente vai ver hoje. E essa derivação, ela pode se dar de várias formas, né? Bom, então vamos lá. A derivação é o processo que de uma palavra você pode ampliar e criar novas palavras. Então, eu tenho a derivação sufixal, está um pouquinho mais embaixo, mais em cima. Derivação, processo de derivação sufixal, prefixal e sufixal ao mesmo tempo e parasintética. Vamos ver cada uma delas. Quando é que eu tenho uma derivação prefixal? Quando eu acrescento um prefixo a um radical, tá? Nesse caso, eu formo uma nova palavra a partir de uma já existente. No caso aqui, aqui está infelizmente, mas se vocês verem um pouquinho, está infeliz logo em cima, na página 51, né? Então você tem feliz é o radical. Se eu acrescento o prefixo in, eu formo a palavra infeliz. Então aí eu tenho um processo de derivação prefixal. Por que derivação? Porque eu derivo de uma que já é existente. A mesma coisa acontece com a derivação sufixal. Eu acrescento um sufixo, que é a parte que termina a palavra, a um radical existente. Então, meu radical continua sendo feliz e eu acrescento a palavra mente, né, o sufixo mente, e formo então uma nova palavra que é felizmente. Nesse processo, eu tenho um processo de derivação sufixal. Quando eu tenho as duas ao mesmo tempo, é esse exemplo que nós temos aí no quadro, né? Infelizmente, eu mantenho o mesmo radical e acrescento simultaneamente tanto um prefixo quanto um sufixo. E aí eu formo uma nova palavra. Eu quero chamar a atenção para a proximidade entre a derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo e a derivação parasintética, porque ele acontece de você acrescentar também prefixo e sufixo. Qual é a diferença? A derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, esses afixos vão ser independentes, ou seja, se eu tirar qualquer um desses elementos, eu terei uma nova palavra. Eu terei a palavra continua, ela permanece da mesma forma. Então, se eu tiro mente, eu tenho a palavra infeliz. Se eu tiro in, eu tenho a palavra felizmente. Então, a derivação aí ao mesmo tempo prefixal e sufixal, então ela é conjunta, mas os afixos são independentes. Já na parasintética, os afixos são dependentes. Isso significa dizer que se eu tirar um deles, eu não tenho uma nova palavra. Por exemplo, se eu tirar o prefixo em de entardecer, não existe a palavra tardecer. Então, a mesma coisa se eu tirar o sufixo, o ser, né? Eu não tenho uma palavra anterior. O que isso significa que essa derivação é uma derivação parasintética. Eu necessito obrigatoriamente de ter os dois elementos ao mesmo tempo, tá?
Tem uma dicasinha aqui, ó. A parassíntese consiste principalmente no processo de formação a partir de verbos e adjetivos, né? Então, se eu tenho verbos e adjetivos, eu posso formar essa estrutura. Outra forma de derivação, gente, é a derivação regressiva. Atenção para ela, normalmente também ela está no verbo. Isso aí são tarefas, né, que depois vocês vão fazer. A derivação regressiva é quando uma palavra original, normalmente um verbo, dá origem a um substantivo, tá? Então, quando eu digo assim, dançar é um verbo, mas se eu digo dança, eu tenho um substantivo. Então, o que é que aconteceu aí? Eu fiz uma derivação, ela regrediu da classe gramatical do verbo para a classe gramatical de um substantivo. Nesse caso, as terminações verbais vão estar ligadas às vogais temáticas, né? O A, em primeira conjugação, o E de segunda e o O que corresponde ao de terceira, que corresponde no caso ao I, tá? Olha, preste bem atenção que quando eu junto essa vogal temática, né? Eu transformo, eu tiro um elemento, que é o infinitivo desse verbo, o infinitivo do verbo, e transformo junto com o substantivo essa palavra, né, e deixo de ter então um verbo e passo a ter um substantivo. Normalmente é uma estrutura de um substantivo abstrato, tá? Além disso, a gente tem a derivação imprópria, que muda a classe, né, de palavras também. E você tem a substituição no processo dessa palavra. Não, por exemplo, se você aqui, tempo rei, ó tempo rei, que é uma música, né? Transformai as velhas formas do viver, ensinai-me ao Pai o que eu ainda não sei, Mãe Senhora do perpétuo socorrer. Tempo, né? Nessa relação aí, você tem uma transformação da ideia da derivação imprópria do termo, certo? Então a gente pode mudar a classe gramatical, né? Se eu pego o elemento viver, o verbo viver, né, e digo assim, o viver, ele está para uma relação substantivada, então ele deixa de ser um verbo para um substantivo, ok? Bom, vocês têm umas atividades com relação à derivação, ao processo de derivação, que está da página 50 à página 53, ok? Qualquer coisa, vocês... Como é que vai ser? Passa um zap para mim? Passa um e-mail, gente, porque o celular está com defeito. Ou então passa para Itão, passa para Twitter e ele passa para mim, tá? Ou então vocês passam para o meu e-mail, ok? E aí eu respondo o e-mail para vocês. Beijo, gente. Tchau.